Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias. Quando você encontrar o livro do profeta Jeremias, localize, por favor, o capítulo de número 18. Alguém aqui ainda tem forças para dar glória a Deus? Alguém aqui ainda tem motivos para dizer aleluia? Amém. Jeremias, capítulo 18. Quando você encontrar o capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, localize, por favor, o versículo de número 1. Porque nós iremos ler a partir do versículo 1 e encerraremos no versículo de número 6. Os irmãos e as irmãs que encontraram Jeremias capítulo 18 e localizaram o versículo 1, por favor, se manifeste dizendo graças a Deus. Alguns irmãos se colocarem em pé, os demais estejam à vontade. Se preferirem ficar em pé, fiquem. Se não, vocês têm liberdade de cultuarem como desejarem. A palavra do Senhor nos diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E os que podem digam amém. Podeis tomar assento. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos frente a uma porção bíblica e sagrada em que se trata de algo extremamente conhecido de todos nós, ou pelo menos da grande maioria dos que aqui estão. Aliás, é possível, e eu tenho quase certeza disso, de que quando eu mencionei Jeremias capítulo 18, a maioria dos irmãos aqui assimilou o capítulo 18 de Jeremias a exatamente a história que aqui está. Porque se trata de um texto extremamente conhecido de todos nós. Porém, se nós queremos pelo menos tentar, e quando eu uso a expressão tentar, eu estou sendo muito sincero. Se nós queremos pelo menos tentar entender esse texto da forma correta, e entendendo da forma correta, extrairmos então lições espirituais para os dias de hoje, é preciso que nós trilhemos pelo caminho correto da interpretação desse texto. E o primeiro passo é nós considerarmos que o capítulo 18 deste livro, que relata-nos essa história tão extraordinária e tão amada por todos nós, essa história não somente pode, como ela deve ser dividida em três partes. A primeira é exatamente a parte em que Deus dá a ordem ao profeta Jeremias para que este fosse à casa do oleiro, porque
lá, disse o Senhor, lá e não em outro lugar, estariam as palavras do Senhor a Jeremias, e que este depois deveria então transmiti-las ao povo de Israel. Então a primeira parte é exatamente a parábola do oleiro, da casa do oleiro. A segunda parte é a forma com que Israel reagiu à mensagem. Porque na primeira parte Jeremias recebe a mensagem, e a segunda parte, quando Jeremias entrega a mensagem, Israel vai responder a esta mensagem. E a terceira e última parte desta história, ou deste capítulo, o capítulo 18 de Jeremias, é a forma com que Israel tratou o profeta Jeremias. Então a primeira parte, Deus entrega a mensagem ao profeta. Na segunda parte, Israel reage à mensagem. E a terceira e última parte é a forma com que Israel tratou o profeta. A mensagem é a mensagem a respeito de Deus. Deus não está falando sobre outra coisa a não ser sobre si mesmo. Em segundo lugar, como Israel reagiu a esta mensagem? Na verdade, Israel reagiu de forma negativa, isto é, Israel rejeitou a mensagem. Na verdade, para ser mais exato e bem prático e objetivo, Israel deu as costas para a mensagem. E como se não bastasse rejeitar a mensagem, em terceiro e último lugar, Israel vai tratar o profeta com hostilidade, com maldade. A maldade de Israel atinge o seu ponto alto. E além de não aceitar a mensagem do mensageiro, Israel também maltrata o mensageiro da mensagem. Esta é a divisão do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias. Mas aqui, para você que está atento, é claro, fica uma pergunta: qual é a grande mensagem do capítulo 18 do livro do profeta Jeremias? O que Deus está dizendo a Israel? E o que Deus estaria dizendo a nós aqui nesta noite de abertura de congresso? Qual é a mensagem maior? A verdade é que nós somos tendenciosos, e eu reconheço isso, de acharmos que a mensagem é o que aconteceu na casa do oleiro, mas não é. Porque se você observar bem, e não se preocupe que nós vamos chegar lá, tá? Se você observar bem, o versículo 5 começa: então veio a minha palavra do Senhor. Na verdade, o que acontece na casa do oleiro e que Jeremias assiste é uma parábola que não é um recurso só do Novo Testamento, mas também do Antigo Testamento. É uma parábola pelo meio do qual, ou da qual, Deus transmitiria a mensagem. Às vezes nós nos apegamos a, por exemplo, a parte em que o vaso se quebra e o oleiro tem a capacidade de refazê-lo. É verdade. Deus tem poder de refazer o que se quebra. Deus tem poder de restaurar o que foi quebrado. É verdade. Mas esta não é a mensagem maior desta passagem bíblica. Pastor, então qual é a mensagem maior desta passagem? É o que está no versículo de número 6, em que este verso está dividido em duas partes. A primeira é uma pergunta, é uma indagação do próprio Deus. E Deus diz assim por meio de Jeremias a Israel: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? E aí Deus depois afirma dizendo: porque assim como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão. Esta é a mensagem. Deus está dizendo: Jeremias, você assistiu a cena na casa do oleiro? Assisti. Então, da mesma forma que o vaso e o barro é na mão do oleiro, assim também é o meu povo na minha mão. Ora, agora como é que a gente entende esta mensagem? O que Deus está dizendo a Israel? Deus está transmitindo
uma mensagem extraordinária, porém simples. Deus está dizendo a Israel: eu sou soberano. Se você pode, em forma de louvor a Deus, diga bem forte para ser uma vez só, diga: o meu Deus é soberano. Aleluia. Agora, quando Deus diz que Ele é soberano, Deus está dizendo algumas coisas a respeito de si mesmo. Quem me ouve, diga amém. A primeira coisa que Deus está dizendo a Israel, quando diz que é soberano, na parábola da casa do oleiro, é que Deus está dizendo: eu sou independente. E quando Deus diz que é independente, Ele literalmente está dizendo: eu não dependo de nada e nem de ninguém para ser quem eu sou. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo a Israel: eu não dependo de nada, nem de ninguém, inclusive não dependo de vocês, para ser quem eu sou. Se vocês me servem, eu sou Deus. Se vocês não me servem, eu sou Deus do mesmo jeito. Eu sei que é ruim de ouvir isso, mas é o que tem para hoje à noite. Deus está literalmente dizendo isso a Israel: eu não dependo de nada. Se vocês me adoram, eu sou Deus. Se vocês não me adoram, não muda nada. Eu continuo sendo Deus do mesmo jeito. Deus está exatamente dizendo isso. Eu sou soberano. E como soberano, eu não dependo de nada, nem de ninguém, para ser quem eu sou. Avançando aqui, mais do que isso, quando Deus diz que é soberano, Ele também, além de dizer que é independente, Ele também está dizendo que Ele é autônomo. Isto é, Ele é livre. E Ele é livre para quê? Para fazer o que quer, do jeito que quer, e na hora que quiser, e através de quem Ele quiser. Deus está dizendo: eu sou soberano. E por que sou soberano? Quando eu quero fazer alguma coisa, eu não preciso pedir autorização para fazer. Ainda tem gente que dá glória a Deus com essas coisas, né? Deus está literalmente dizendo: eu não preciso pedir licença para fazer. E mais, depois que eu faço, eu não pergunto se alguém gostou ou deixou de gostar. Quando eu decido fazer, eu faço sem avisar. E depois que faço, eu saio sem perguntar se alguém gostou. Porque gostando ou não, isso não muda quem Deus é. Quem reconhece a soberania de Deus aqui? Levante a sua mão mais alto que você pode e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui essa noite. Nós vamos chegar lá. Deus está. Se puder me dar um pouquinho só de retorno, por favor, eu não vou lhe incomodar mais. Mas Deus está dizendo isso: eu sou soberano. E para nós ficarmos bem entendidos aqui, e com muita calma, Deus está dizendo a Israel: eu não dependo de vocês. Porque Israel vivia como se Deus dependesse deles. Mas Deus está dizendo: não dependo não. Agora, o que eu acho lindo é que Deus, pastor Eliseu, Ele poderia ter transmitido esta mensagem de outra forma, mas não. Ele quer dizer a Israel: eu sou soberano, eu não dependo de vocês para nada. Mas sabe como Ele transmite isso? Mandando o profeta na casa do oleiro. Por quê? E aí Jeremias chega na casa do oleiro, e ele diz: e quando cheguei lá, eis que o oleiro, eu amo essa expressão, estava entregue. Sabe o que é entregue aqui? Entregue aqui é totalmente voltado, absorto, a tal ponto que ele quase não percebia quem chegava no lugar. Olha só, Deus está dizendo para Israel: eu não dependo de vocês. Mas ele diz assim: eu sou o oleiro. E quando Jeremias vê o oleiro está totalmente voltado para o vaso. Eu vou dizer de novo. Deus está dizendo: eu não dependo de vocês, mas estou voltado para vocês. Tem gente que já entendeu isso aqui. E mais, deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Com que parte do corpo o oleiro trabalha para fazer um vaso? Com as mãos. Você já viu o oleiro fazer um vaso sem tocar no vaso? Já? Você já viu um oleiro falar assim, surja um vaso agora com a boca, com a fala? Não. Para surgir um vaso, o oleiro tem que fazer o quê? Tem que tocar no barro. Tem que tocar no barro. Tem que tocar no vaso. Deus está dizendo para Israel, eu não dependo de vocês para nada, mas por graça, eu resolvi me envolver com vocês. Eu vou ter que dizer de novo, porque não é possível. Deus está dizendo, eu não dependo de vocês, mas eu resolvi trabalhar em vocês, trabalhar com vocês, andar no meio de vocês, tocar em vocês, me envolver com vocês. Quem pode agradecer a Ele por esta verdade espiritual? E o que eu acho ainda mais lindo é que o trabalho do oleiro naquela época de Jeremias era celebrado. E por que celebrado? Porque o vaso ele tinha pelo menos duas funções. Primeira, isso aqui é uma parábola. E a gente tem que entender a mensagem a partir dela. Porque Deus está dizendo para Israel, vocês são como vaso na minha mão. Para que servia vaso naquela época? Primeiro, não perca isso aqui por nada. Primeiro, servia para enfeitar o ambiente. Tornar o ambiente mais belo. Tornar o ambiente mais bonito. Vaso serve para manifestar beleza. Aí Deus está dizendo, vocês são como vaso para mim. Eu não dependo de vocês, mas em vocês eu revelo a beleza da minha graça. Oh, glória a Deus. Oh, glória, eu sinto a presença da graça de Deus aqui. E eu acho lindo, pastor Ari, porque Deus não poderia ter mandado outro profeta falar sobre isso para Israel? Poderia. Mas por que ele manda Jeremias? Porque se tinha alguém que tinha autoridade para falar sobre Deus dar forma a alguém, era Jeremias. Porque lembra quando, aliás, o Espírito de Deus me manda falar isso aqui, e eu não preciso enganar ninguém, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Só não sei se eu vou conseguir falar tudo. Mas eu não preciso enganar ninguém. Mas o Espírito de Deus grita no meu espírito para eu falar isso. Eu só terei condições de falar alguma coisa quando eu tiver autoridade para falar sobre aquilo. O problema é que tem gente querendo falar em público aquilo que não consegue ser nem na individualidade. Antes de você aprender a vencer a batalha dos outros, aprenda a vencer as suas próprias batalhas. Por que Deus usa Jeremias para dizer, vocês são como vaso? Porque se tem alguém que tinha autoridade para falar da capacidade de Deus de dar forma ao barro, era Jeremias. Porque lembra qual foi a primeira palavra que Jeremias ouviu de Deus? Pelo menos segundo o que está na Bíblia. Antes que eu fizesse o quê? Vamos de novo. Jeremias está dizendo, Israel, vocês são como vaso na mão do oleiro. Ele que deu forma a vocês. E qual foi a primeira palavra que Jeremias ouviu de Deus? Antes que eu te formasse. Fui eu quem te dei forma. E Deus continua dizendo, antes que eu te formasse, no ventre te conheci. Olha agora. E antes que saísses da madre, te santifiquei. E eu amo isso aqui. E às nações te dei. Olha que expressão, te dei. Eu só posso dar aquilo que é o quê? Que é meu. Deus está dizendo, e eu te dou porque você é meu. E eu te dou a quem eu quero, do jeito que eu quero. E eu te dou como profeta. Estão dizendo aí que você vai ser sacerdote, porque você vem de família sacerdotal. Mas você vai ser o que eu quero que você seja. Porque quem te deu vida fui eu. Agora, grita para ser uma vez só, e essa cidade inteira ouvir. Grita mesmo. Diga assim, o vaso que é feito por Deus. Não.
Isso não é gritar, gente. Assembleia de Deus, vai lá. Diga, o vaso que é feito por Deus nunca é abandonado por Ele. Quer ver que é verdade? Oh glória. Oh glória a Deus. Eu estou falando da beleza da graça revelada no vaso. Olha o que Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo, quando você estava sendo gerado, eu estava lá. Aí Deus diz assim, antes que saísses da madre, dia do nascimento, te santifiquei. Deus está dizendo, quando você estava sendo gerado, eu estava lá. No dia que você nasceu, eu estava lá. E quem é que está falando com você agora? É o Senhor. Eu ainda estou aqui. Porque o vaso que eu faço, eu não saio da história dele. Sabe por que você está de pé? Não é porque você tem condições. Sabe por que você está aqui depois de tanto tropeço? Não é porque você é bom. Você está aqui porque o vaso que é feito por Deus, Ele nunca abandona. E é Ele quem te sustenta. Quem recebe a palavra, adora Ele. Fui eu quem te formei. Agora pense comigo. É para a gente pensar nesta noite. Vaso, olha aqui. Vaso não nasce vaso. Gente, não perca isso aqui não. E eu não estou falando desses vasos do mistério, não. Que a gente fala de vaso, já pensa em quem? Não estou falando desse não. Estou falando de gente que foi feita por Deus, gerada por Deus, que está na mão de Deus. Não perca não, gente. Eu espero. Vaso não nasce vaso. Vaso não foi vaso desde sempre. Qual é o começo do vaso? Vai na cola desse irmão que falou. Vai lá. Qual é o início do vaso? Barro. Tem gente que nem colando vai, já percebeu? Vai lá. Qual é o começo do vaso? Barro. Agora pense comigo. O oleiro vai lá onde tem barro. Tanto barro para escolher. Porque barro é barro. Qual é a forma do barro? Barro. Qual a beleza do barro? Barro. Preste atenção nisso. Com tanto barro para escolher. Ele podia ter pego um pouquinho do barro da direita, ou um pouquinho do barro da esquerda, ou um pouquinho do barro de trás ou da frente, mas não, ele vai exatamente no barro você. E barro é barro. Aí ele vai lá. Aí eu te pergunto, o que é que atraiu Deus em você? O que fez Deus ir exatamente em você? Aí tem gente que diz, meu talento. Como é que é? O seu talento. Não, sério que você acredita que Deus foi em você porque você acha que tem alguma coisa que atrai Deus? Não, o meu caráter. Como é que é? Caráter. Eu sou uma pessoa direita, honesta, pura. Zé pureza. Tem gente que irmão, tem gente que tem uma área na vida dele que ele faz até um altar. Aqui ninguém toca. Você acha que foi isso que atraiu Deus em você? Se a Bíblia diz que o nosso melhor ato de justiça diante de Deus é trapo de imundície. É ruim, né? Eu não sei pregar outra coisa não. É isso aí mesmo. Diante da santidade de Deus, o que eu tenho de melhor se torna pior. E eu te provo na Bíblia. Que parte do corpo o profeta usa para profetizar? Diga os lábios. Vai, gente. Qual? Então qual é a parte do profeta mais honrada? Por onde passa a palavra de Deus?
Pelos lábios. Então qual é a parte mais pura do profeta? Quando Isaías viu a Deus, qual é a parte mais impura que ele falou que tinha? Porque diante de Deus o que eu tenho de melhor se torna pior. Então não foi o teu caráter que atraiu Deus. Então o que foi? Nada, a não ser a graça dele. Oh Jesus, como é que tem crente que não se alegra com essas coisas? Aí ele foi lá, sem forma, sem valor. Se coloque por um instante no lugar do oleiro, vai. Se imagina agora o oleiro. Você vai lá no barro. O barro não tem forma. O valor, então, imagina que você pega um punhado de barro e começa a dar forma para o barro. Você é o oleiro. Se coloca no lugar do oleiro. Imagina. Terminou o barro. Pinta. Terminou o vaso. Pinta o vaso. Põe para secar. O vaso está pronto. Hein, Fabiana? Agora imagine que você olha e diz, esse vaso, eu quero, foi você que fez ele, eu quero colocá-lo na cozinha. Quando você coloca na mesa da cozinha, imagina que de dentro do vaso sai uma vozinha com eco. Não quero ficar na cozinha. Quero ficar na sala. O que você faz com um vaso desse? Sério? Não olha para o lado não, gente. Olha para cá. O que você faz com um vaso desse? Primeiro, clama o sangue de Jesus. Sair uma vozinha de dentro do vaso é manifestação maligna, meu irmão. E depois que clamou, se continua a voz, o que você faz com um vaso desse? Quebra! Porque vaso não tem direito de escolher onde ficar. Eu vou dizer de novo, vaso não tem direito de escolher onde ficar. Quem manda em vaso é quem o fez, é o oleiro, e ele te coloca onde ele quer. Aí dá glória a Deus, quem acha que tem que dar. O remacar, remachene, que ele marrai. Eu vou ter que dizer isso aqui. Eu vou ter que falar. Porque é uma inversão de valores. Por isso que Jesus falou: Pai, seja feita. Eu amo isso aqui. A tua vontade, assim na terra, como é onde? O que Jesus está dizendo? De onde Jesus veio? Ele está dizendo para o Pai, o Senhor sabe que eu vim daí. Eu sei como é que a tua vontade é feita aí. E eu quero que do jeito que é aí no céu, seja aqui na terra. A gente poderia falar muita coisa aqui. Mas eu falo isso aqui. Se tem uma das coisas que lá impera e que deveria imperar aqui, é que serafim nunca vai ser querubim. Se nasceu serafim, serafim para sempre. Se nasceu querubim, querubim para sempre. Querubim não fala agora quero ser arcanjo. Não, porque ele é satisfeito naquilo que Deus o fez. Porque cada um fica na sua. Cada um é colocado por Deus onde Deus quer. Oh, tem gente que está entendendo a voz de Deus. Você não tinha valor, você não tinha forma, você não tinha beleza nenhuma. Deus foi lá, te pegou, te encheu do Espírito Santo. E agora quer escolher o que fazer. Fica no lugar que Deus te colocou. E a Ele seja a glória. Eu preciso adiantar aqui. Deus está dizendo a Israel e a nós: em vocês eu manifesto a beleza da minha graça. Olhe bem para cá. Quem ainda me ouve, diga amém. Mas vaso também servia.
Se eu fosse você, eu triplicaria a atenção. Vaso também servia para depositar nele tesouros valiosos. Deus está dizendo para um povo que entende o que Deus quer dizer. Deus está dizendo, vocês são como vasos. Em vocês eu revelo a beleza da minha obra. E em vocês eu deposito tesouros. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus está falando aqui? Diga amém. O Senhor me dá essa direção. E eu não me canso de falar isso, quando Deus me orienta. Porque tem crente aqui, pastor Ari, e me dirijo ao Senhor com muito respeito. Tem crente aqui dizendo, ok, pastor, eu até creio que eu sou um vaso de Deus. Que foi Deus quem me fez. Foi Deus quem me escolheu. Eu creio em tudo isso. Mas por que, pastor? Eu, como servo ou serva de Deus, sofro mais do que quem não é servo de Deus. Por quê? Por que eu passo coisas que outros não passam? Deus te trouxe aqui hoje para te responder. Lembra quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7? Ele diz assim, temos porém, não é um tesouro. Ele diz, temos porém este tesouro, escondido dentro de vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Que tesouro é esse? Eu preguei muitas vezes errado isso. Eu confesso o meu pecado. Mas eu já deixei, já alcancei misericórdia. Porque, claro que o Espírito Santo é um tesouro, não tem dúvida. Mas nesse contexto, este tesouro escondido em vaso de barro, não é o Espírito Santo. É o que está no verso 4, quando Paulo diz assim, ó, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento não dos homens, mas dos incrédulos, para que eles não venham ao pleno conhecimento da verdade. Aí no 7 ele diz, temos porém, eles não têm, mas nós temos este tesouro. O que? A revelação da verdade. Escondido aonde? Em vasos. Grita para ser uma vez só a gente ganhar tempo. Vasos de quê? Porque Paulo está escrevendo isso. Quando Paulo, não perca isso aqui não. Quando Paulo escreve esta carta à igreja de Corinto, ele está escrevendo para resolver alguns problemas. Dentre esses problemas, o principal, porque na ausência física de Paulo, alguns falsos mestres entraram no seio daquela igreja e começaram a disseminar entre aqueles irmãos a ideia falsa de que Paulo não era de Deus, de que Paulo não era chamado por Deus. Eles ainda tinham cartas e diziam, nós temos cartas, Paulo não tem. Por isso que Paulo escreve dizendo, vocês são a minha carta. Paulo está dizendo, vocês são a prova do meu ministério. Mas olha os argumentos desses falsos mestres, e esse problema é antigo. Eles chegavam nos irmãos simples da igreja e diziam assim, Deus não está na vida de Paulo. E os irmãos perguntavam, por quê? Por que Paulo não é de Deus? Aí eles diziam assim, como é que pode Deus ser na vida de alguém que vive sem dinheiro, vive sofrendo, vive preso, vive doente, vive sendo apedrejado, vive sendo humilhado? Eles diziam, Deus não pode estar na vida de alguém que sofre tanto. Aí Paulo escreve dizendo, temos porém este tesouro escondido em vaso de barro. Mas por que Paulo escreve isso? Porque ele escreve para uma igreja que entendia o que ele queria dizer. Porque havia uma prática comum naquela época, que era o quê? Alguém tinha ouro e não precisava do ouro naquele momento. O que ela fazia? Derretia o ouro, colocava dentro do vaso de barro e tapava, pegava o vaso, corria para o deserto, cavava um buraco e escondia e tapava o buraco. Depois de um tempo precisava do ouro, o que ela fazia? Ela corria lá no deserto, cavava o buraco de novo, pegava o vaso. Só que o tempo passou e o ouro que tinha derretido, que está por dentro do vaso, endureceu. Qual a única forma de tirar esse ouro de dentro do vaso? Fazer o quê? Aí é isso que Paulo está dizendo, sabe por que eu sofro? Porque todo dia Deus me quebra, porque dentro de mim existem tesouros que Ele quer revelar para vocês. Oh glória a Deus, tem gente entendendo a voz de Deus aqui.
Entenda de uma vez por todas, você não está na mão de qualquer um, você está na mão daquele que te formou, e Ele sabe como tirar tesouros escondidos dentro do vaso de barro. Quem recebe a palavra, adore ao Senhor. Onde está a mão que você levanta para adorar o Senhor? Permaneça com ela levantada por um instante, se você quer e pode. O rei do raio e levas. Se você quer e pode, com respeito, toque o ombro da pessoa que está ao teu lado e diga para ela: você é vaso de Deus, e em você tem tesouros espirituais, e Deus sabe como revelar estes tesouros. Esse é o som de quem entende a voz de Deus. Esse é o som de quem entende que Deus está dizendo: há uma razão de tudo isso. Ou eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui muito perto. Meu Deus. Mas pastor Wellington, eu preciso dizer isso. E eu preciso porque Deus está gritando pelo Espírito dele dentro de mim. Não se engane. Quem está olhando só para cá, diga amém. Não se engane. Não foi o oleiro quem quebrou o vaso. O oleiro aqui é Deus. E quando Deus decide quebrar alguém, é para nunca mais refazer. Pastor, o senhor tem base bíblica? Você acha que eu vou vir numa igreja histórica dessa, com um pastor como vocês têm, para falar um negócio sério desse sem base? Provérbios diz que o homem que muitas vezes corrigido endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Espera lá. O homem que na prática do erro é corrigido várias vezes e endurece a cerviz. Cerviz aqui é coluna cervical. A ideia aqui é: o homem está pecando, e Deus está corrigindo, mas ele não se curva, ele não se dobra. Aí o texto diz: ele será quebrado. E a ideia de quebrado aqui é pegar a coluna cervical e quebrar no meio. Já que você não se rende, eu te quebro. Sem que haja cura. Não foi assim com Acabe? Deus mandava profeta, ele continuava no erro. E eu não vou falar como alguns pregadores: eu não sei porque que eu estou falando isso. Eu sei. Se não sabe o que está falando, não fala. Eu agora vou ficar falando porque eu não sei. Eu estou falando, mas não sei porque estou falando. Eu não sou criança. Eu estou falando porque eu sei porque eu estou falando. Eu estou falando porque Deus está mandando eu falar. E você está mandando eu falar porque tem gente que precisa ouvir. E chegou um tempo que Deus falou assim. A Bíblia diz: e Deus decidiu ferir Acabe sem que houvesse remédio. Quando Deus decide quebrar, quem é que refaz? O texto não diz que foi o oleiro quem quebrou o vaso. Até porque se fosse, o oleiro aqui é Deus. Então, se fosse, a ideia seria essa: o oleiro, Deus está fazendo o vaso, aí olhou e falou: ih, errei. Poxa, errei. Já viu que tem crente que coloca Deus em umas condições dessas? Por exemplo, que o pecado de Adão pegou Deus de surpresa, e que Jesus é o plano B de Deus.
Do tipo assim, o homem pecou. Aí quando Deus viu o homem pecando, falou assim: ai meu Deus. Ó Deus falando: ai meu Deus do céu. E agora? Quem poderá me defender? Só não vou completar a frase. Como é que Deus foi pego de surpresa e Jesus é o plano B, se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro morto, desde antes da fundação do mundo? Quando o homem pecou, Deus já estava dizendo: Satanás, você já perdeu, porque o problema já estava resolvido antes de tudo ser criado. E como é que eu vou acreditar que Deus está fazendo vaso? Aí olhou e falou: ih, errei, quebra e faz de novo. Aí errou de novo, quebra e faz de novo. Não. Olhe para cá. Gente, olhe para cá. E eu falo porque eu me preocupo com você. A Bíblia não diz que foi o oleiro quem quebrou o vaso. A Bíblia diz que foi o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Porque se fosse o oleiro quebrando o vaso, seria: e o oleiro quebrou o vaso e tornou a fazer outro. Mas não, o texto dizia: o vaso se quebrou. Isso aqui é uma parábola. E essa parábola quer trazer a ideia de que o vaso, enquanto o oleiro trabalhava com a mão nele, o vaso começou a falar consigo mesmo: opa, essa mão é diferente. Não é qualquer mão, essa mão é mais pesada. Já sei quem está aí. É o próprio Deus. Então já sei o que eu vou fazer. Antes que ele me quebre, eu vou me quebrar nesta mão. Porque eu sei que se eu me humilhar debaixo desta mão, a seu tempo ele me exaltará. Deus está dizendo a Israel: é tempo de arrependimento, e se vocês se arrependerem e se quebrarem no meu altar, eu os refarei, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ei, Jesus! Oh, Jesus! Levante uma de suas mãos ao céu, só quem pode e quem quer. Porque onde tiver mãos levantadas, a graça de Deus vai te tocar. E se houver alguma área da sua vida que precisa ser tratada, Deus te convida a se quebrar diante dele hoje. Se quebra na presença dele. Se derrame na presença dele. Pastor, mas nem falar eu consigo. Então grita com a alma. Peça graça para ele. Peça graça. É noite de restauração espiritual. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória! Eu ouço algumas vozes, e essas vozes demonstram pessoas que estão entendendo o propósito. Se derrame na presença do oleiro. Eu vou encerrar, para vermos o que Deus vai fazer entre nós. Eu vou encerrar. Mas deixa eu encerrar dizendo isso de forma bem rápida. Rápida. Fechei a Bíblia, tá bom? Pastor, ok, sou vaso na mão dele. Mas por que ele me aperta tanto em algumas áreas? Gente, não perca não. Foi ele quem te fez. Foi ele quem te formou. Ele conhece a tua estrutura. Isso aqui é uma parábola. Então a gente tem que
analisar a partir dela. E a ideia aqui é do oleiro fazendo vaso. E vaso é feito com água e barro. E foi muita água, coloca mais barro. Muito barro, coloca mais água. A ideia é essa. Foi Deus quem nos fez. E Ele sabe como nos fez. Ele sabe que precisou um pouquinho mais de argila do que água, ou mais água do que argila. Ele sabe o que te incomoda. Ele sabe onde tocar para fazer você reagir. Ele sabe. Pastor, por que Deus me toca nessa área e não toca o outro nessa área? Porque essa área no outro não incomoda, mas incomoda você. Aí Ele vai exatamente sempre lá e dá um toque. Tá. Ai. E é interessante porque Ele sempre aperta naquela área. Por quê? Porque Ele te conhece. E para quê? Primeiro, para tirar de nós, eu vou ser muito direto. O oleiro aperta o vaso para tirar do vaso pecados que nem o vaso sabe que tem. Pastor, terminar a mensagem assim, irmão, termina do jeito que é para terminar. Não tem esse negócio de montar a estrutura para terminar a coisa lá em cima. Que terminar lá em cima? Não, porque tem que terminar como? Quer dizer que tem uma regra agora? Ou a regra é pregar a Bíblia? Que regra? O oleiro aperta o vaso para tirar dele pecado que nem ele sabe que tem. É para assustar mesmo, porque eu também fiquei assustado quando Deus me mostrou isso. Porque nós, eu vou esperar. Nós temos pecados que nem nós sabemos que temos. Que isso? É. Ou você pensa que os seus pecados são só esses que você luta todo dia? Não. Esses pecados que você conhece em você são materializações de pecados que você não sabe que tem. Pastor, o senhor tem base? Salmo 19, 12. Olha o que diz. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Você pode afirmar isso? Diga, segundo a Bíblia. Vai, diga, segundo a Bíblia. Eu tenho pecados que nem eu sei que tenho. Por isso que o salmista fala, sonda-me. Sonda-me é o quê? Olha-me por dentro. Olhar por fora para quê? Os pecados de fora eu sei que eu tenho. Ele diz, olha-me por dentro. E vê se há em mim algum caminho mau que eu não conheça em mim mesmo. Porque se houver algum caminho mau dentro do meu coração que eu não conheço, endireita. Aplane o caminho do meu coração. Purifica as saídas do meu coração. Limpa-me por dentro e não só por fora. Livra-me da causa dos meus pecados e não só dos meus pecados. E aí o oleiro fala, então se entregue na minha mão, porque eu sei tirar as impurezas de você. Eu te levo pelo fogo para te purificar. Quem deseja isso, se coloca em pé, adorando ao Senhor. Você pode abraçar esse irmão que está perto de você, só quem pode, quem quer. Você não é obrigado a fazer, mas se não fizer, não fale de quem faz. Abraça essa pessoa. Nós somos pentecostais, meu irmão. E a Bíblia diz, quando vocês se reunirem, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Abraça esse irmão e diga para ele, o oleiro está aqui. Vai para ele acreditar, fala com ânimo. Diga, o oleiro está aqui. E ele vai nos purificar de impurezas que nem nós sabemos que temos. Oh, glória a Deus.
A fonte purificadora está aqui. A fonte purificadora está passando na galeria. O Rabai que Baueit, o Kenemai, o Indereva, Shurebahai. Com todo respeito, a fonte purificadora, repito, com todo respeito, está passando no altar. Purifica-me! Purifica-me! Quem deseja isso, adore ao Senhor! Quem aqui ouviu a palavra, diga amém. Quem entendeu a mensagem, diga graças a Deus. Meus irmãos, eu não tenho dificuldade de encerrar a mensagem com vocês aí. Não tenho. Mas eu também não tenho dificuldade de entender o que Deus quer que eu faça e de fazer o que Ele quer que eu faça. E o Senhor me orienta para fazer isso em no máximo 3 a 4 minutos. Eu quero que você que se considera vaso e que quer ser um vaso mais submisso, mais crente, você quer ser melhor para Deus, e você quer que o oleiro trabalhe em você, e você quer de alguma forma hoje se quebrar na mão do oleiro, eu vou te convidar a vir aqui à frente. Você que quer entregar o seu viver para Deus usar como Ele quiser, não importa onde Ele vai te colocar, porque você é vaso e Ele te coloca onde Ele quer. Venha. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Venha. Já na abertura deste grande congresso de missões, Deus vai marcar você como alguém que Ele vai usar nessa geração. Pastor, eu quero ser um vaso usado por Deus. Venha diante do altar. Pastor, mas precisa ir na frente? Hoje precisa. Hoje precisa sim. Mas está condicionado a isso? Hoje está. Hoje está. Fabiana, Deus está me fazendo lembrar um negócio aqui. Eu me lembro que quando adolescente, não faz tanto tempo assim, por isso que eu me lembro. Eu congregava e fui formado e congregava na igreja em Jacareí, interior de São Paulo. E a nossa igreja em Jacareí tinha muitas igrejas fora. E tinha um congresso de missões em Campos do Jordão. E eu me lembro, escute isso aqui. E eu me lembro que todos os congressos de missões eu ia, porque eu tocava na banda da igreja. Iam aqueles grandes pregadores da época, pastor Gilmar Santos, e dali para lá. E toda oração no congresso de missões, quem quer ser missionário, eu ia para frente. Quem quer ser diácono, eu ia para frente. Quem quer ser cantor, eu ia para frente. Toda oração eu ia para frente. E tinha um grupo que ria de mim. E um dia alguém me perguntou: Elias, por que você vai sempre na frente em todas as orações? E eu falei bem assim: eu vou atirando, uma hora eu acerto. Não é que eu quero ser tudo, é que eu não quero não ser nada. Eu quero ser alguma coisa, e numa dessas eu acerto. Pastor, mas eu sempre vou à frente. Venha o quanto for necessário. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim. Deus falou pela boca de Isaías: quanto a mim, eu não desprezo a cana esmagada. Como eu acho lindo isso. Porque Deus falou por Isaías: eu não desprezo a cana esmagada. Porque havia uma prática comum naquela época. Gente, não perca isso aqui não. Você que veio à frente, preste atenção nisso. Na época do cativeiro, as crianças iam para a beira do rio
e tinham canaviais com muita cana. E as crianças tiravam as canas e tiravam o miolo da cana para fazer flauta, para emitir som. Só que no tirar o miolo, a parte de fora geralmente esmagava na mão da criança. A criança olhava para a cana esmagada, olhava para o rio, olhava para o canavial cheio de cana boa, olhava para a cana esmagada e dizia: você não faz falta, e jogava fora. Esmagava outra, jogava fora. Tem outras melhores, jogava fora. Aí Deus vem e diz assim: as crianças podem até abandonar ou rejeitar uma cana esmagada, mas eu não. Tem outras melhores, tem, mas eu não desprezo a cana esmagada. Você pode estar quebrado aqui hoje, ou eu sinto a graça de Deus aqui. Você pode estar esmagado aqui hoje. Você pode estar na condição de alguém olhando e dizendo: tem pessoa melhor que você, tem mesmo, mas quem veio no altar foi você. E Deus nessa noite vai trabalhar em você como o oleiro trabalha o vaso. E Ele vai extrair de você qualidades extraordinárias para a glória do seu nome. Você crê nisso? Se você pode, segure a mão do teu irmão. Eu vou orar, e se a cantora Fabiana puder louvar ao Senhor no final, nos ajude, por favor. Porque enquanto nós estivermos orando e adorando ao Senhor, a graça de Deus vai te tocar aqui nesta noite. Você que é batizado com o Espírito Santo, o Senhor te renova agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a glorificar ao Senhor, e Ele te batiza. Senhor Deus, obrigado, porque nós éramos barro e o Senhor nos fez vaso, e através de nós o Senhor manifesta a beleza da tua graça, e em nós o Senhor esconde tesouros espirituais. Obrigado porque o Senhor trabalha em nós. Obrigado pelo privilégio de servir a tua igreja aqui esta noite. O Senhor sabe o quanto eu me esforcei para ser fiel, ou tentar ser fiel, ao que o Senhor ministrou no meu espírito para hoje à noite. E eu tenho um pedido só a te fazer. E eu quero pedir o que só o Senhor pode fazer. Eu não posso. A liderança da igreja aqui em Caratinga não pode. Mas o Senhor pode. Pelo teu espírito, aplique esta palavra no nosso espírito. E como sinal de que o Senhor tem as nossas vidas em tuas mãos, onde tiver um crente orando de verdade, como sinal de que nós estamos em tuas mãos, onde tiver um crente com o coração aberto, como sinal de que estamos em tuas mãos, onde tiver um crente com o espírito sensível e a mente cativa ao que foi pregado, toca nesse crente agora. Se houver crentes aqui batizados com o Espírito Santo, renova esses crentes agora em línguas estranhas. Dê dons espirituais a esses crentes. Levanta pregadores aqui esta noite. Levanta pregadoras aqui nesta noite. Levanta missionários aqui esta noite. Onde tiver crente batizado com o Espírito Santo, receba a variedade de línguas agora, em nome de Jesus. E se você não é batizado, seja batizado agora, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E
não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possam impedir a mão de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que manda lá da cruz ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh, glória! Aquilo que parecia Oh, glória! aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aleluia, continue. Aquilo que parecia Para encerrar, impossível, para encerrar, enquanto nós louvamos ao Senhor. aquilo que parecia Se você se sente à vontade, abrace o seu irmão saída, e diga: somos vasos na mão do oleiro. Deixa Deus te usar como Ele quer.